Uma boa noite a todos, sejam bem-vindos ao programa Algo a Mais desta sexta-feira. Hoje nós vamos falar sobre as cores e o inconsciente. Estou aqui com a Fernanda, lá do Prana Energia Vital, e também com a Elisa Duda, que é consultora de imagem. Então vamos saber um pouquinho sobre todo esse universo das cores e como ele tem muito poder sobre tanto o vestir quanto usar um cabelo diferente e também o que isso pode trazer para nós de energia. Então, fica conosco, o programa Algo a Mais está no ar. Mas antes de iniciar o nosso programa, eu gostaria de agradecer a todos os nossos patrocinadores que fazem com que o programa Algo a Mais aconteça de segunda a sexta-feira. A Kiron Centro Cultural, onde você encontra cursos de línguas, ensino superior, reforço escolar, entre outros cursos que a Kiron tem para te oferecer. A Objetivo Ambientes Planejados, próximo aos bombeiros, aqui na Placidina de Araújo, em Nova Prata, você encontra uma esquina linda, com móveis, decorações, tudo pensado para o teu ambiente ficar especial. A Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. A Lojas Beneduzzi, vestindo felicidade. E fico muito feliz em vestir Beneduzzi nos programas Algo a Mais. Hoje com esse tom neon, uou, né? As camisetas, tem muita coisa bacana na Beneduzzi, justamente trazendo os tons da primavera-verão deste ano. A Prana Energia Vital, levando terapias para a tua vida. E a Ótica Bem Ver, que você pode encontrar tanto acessórios quanto óculos de grau, de sol, enfim. Então aproveita passar também na Ótica Bem Ver. E agora, meu boa noite vai para as meninas que estão aqui comigo. A Elisa, a Fer, sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada. É isso Obrigada. aí. Sempre bom estar aqui, né? Maravilha. E olha só que a gente organizou esse programa e ele chega junto com a primavera. Né? E agora, quando eu estava falando sobre as cores, então hoje vai ser uma sexta-feira colorida. Com certeza, com certeza. Fer, mais uma sexta-feira, mais um dia para levar uma terapia para as pessoas em casa, né? E é uma delícia, né, Laura, a gente poder perceber que a força criadora, ela deixou um mapa de tudo aqui, né? Então, a gente pode viver como se nada fosse um milagre e a gente pode viver como se tudo fosse um milagre. E a força criadora é tão linda e eu acho que o programa de hoje, as pessoas que estão nos assistindo podem se conectar com a beleza de ver um arco-íris. Né? A gente olha para o arco-íris e como é lindo ver um arco-íris, né? Chegou aquela chuva, vem aquele solzinho, ou a chuva continua e aparece um e às vezes aparece um em cima do outro. Então, aquelas cores têm muita informação. O céu já está nos mostrando, né? Assim na terra como no céu. Então, falar sobre as cores é a gente entender quanta informação tem nas roupas que a gente está vestindo, nas cores dos nossos móveis, dos nossos acessórios, as cores que a gente gosta e que a gente não gosta. Então, eu adorei quando a Elisa topou o convite. É isso aí. Elisa, falar sobre cores. Para quem trabalha com imagem, né? É grandioso. É maravilhoso. Primeiro, posso me apresentar, Claro, por favor? Por favor. Me chamo Elisa Duda, eu sou consultora de imagem e estilo. Eu atuo aqui em Nova Prata, em Veranópolis, principalmente em Veranópolis, mas de vez em quando eu dou um pulinho por aqui. E a minha graduação é em arquitetura, então também tinha cores. E eu descobri esse universo da consultoria de imagem há uns 4 anos atrás. E foi onde eu me apaixonei e me abri para todo esse universo da imagem pessoal. E principalmente lidando com mulheres, que é o que eu gosto. E as cores, elas são é o primeiro impacto, né? É aquela primeira impressão. Quando a pessoa te olha, ela já vê de cara as cores. Então, para quem trabalha com imagem, tanto a imagem fixa como fotografia, ou imagem de televisão, ou tanto a imagem que nós consultoras trabalhamos, é muito importante. As cores são maravilhosas. Ai, pois é. E foi assim que eu cheguei nela, né, Laura? Porque, daí vem na Conexa, tal. E aí todo mundo, que legal, Fer, essa semana foi falado sobre isso, sobre aquilo e tal. E aí, num dia que eu vim, eu tava com um blazer verde. Um verde que depois a Elisa mostra aí. E as pessoas me disseram a primeira vez, assim, que quando me abordaram, que me disseram que linda a roupa que eu tava. Antes do que aquilo que eu tinha falado. E aquilo me impactou.
Porque para mim, escolher a roupa, pensar na minha maquiagem, arrumar o meu cabelo, é sempre um desafio. É como se eu não tivesse fluxo para isso, sabe? Então, pegar a primeira pilha, a minha pilha, a primeira que tá em cima para mim, é uma barbada. Eu vou lá e pego sempre a mesma calça, sabe? Então, se eu não trocar a ordem, eu tô pegando sempre a de cima. Então, e daí naquele dia eu vim com um casaco diferente e as pessoas me disseram. E aí eu tinha visto o trabalho da Elisa e eu disse, eu acho que eu preciso de alguém para me ajudar a pensar nisso. E aí que eu me deparei com o universo e disse, Elisa, nós vamos ter que falar sobre isso. Né? Eu vou ter que olhar para isso. Eu preciso olhar de uma forma diferente para isso. Tá certo. E Fer, olha só como então a energia das cores, ela naquele momento ele fez diferença na tua vida. Como a gente pode ver a questão das cores? Porque então falando de cores e inconsciente ou cores e consciente, né? Como a gente pode entender um pouquinho delas na nossa vida? Então, eu estudava até conhecer a Elisa, né? E olhar um pouquinho de uma forma diferente as cores dos chakras, por exemplo, né? Aí eu trouxe a imagem que tem aí, o Doug bota pra gente. Os chakras, dentro de várias linhas, tem algumas linhas do yoga que não colocam cores nos chakras. Entretanto, para mim, ressoa como verdade as cores, tá? Então, ali nós temos os 7 chakras, né? Que são regidos pelas 7 glândulas endócrinas do nosso corpo, tá? Então, nestes chakras, eles vibram em cores. Então, tu imagina o seguinte, que quando eu fui lá na Elisa, obrigada, Doug, quando eu fui lá na Elisa e eu vi que as cores, as quais eu não gostava, né, que eu não tinha nenhuma peça no guarda-roupa, é onde eu tenho minhas lições kármicas, onde eu tenho os desafios do meu sistema, e que eram cores que eu não usava. E eram cores que eu dizia, eu não gosto desta cor. Então, quando eu cheguei lá na Elise e ela começou a me mostrar as cores que eu deveria usar, eu pensei, uau. A gente foi na minha casa, abriu o guarda-roupa, adivinha? Nada. Quantas peças, Elisa? Nada. Acho que devia ter umas 2 ou 3 no máximo, e talvez algumas em tons de rosa, que vinha de uma história mais de passado do que de presente, o rosa, né? Mas o rosa também não tá tão presente na tua cartela, né, Fer? Então... Imagina que a minha casa, antes de eu casar, era toda rosa, né? Então, a Elisa chegou e ela pôde me mostrar de uma outra forma, e da forma com que a ciência olha, que é o que a Elisa trabalha, desse efeito das cores. E aí eu olhar as cores que eu preciso trabalhar, que são as que ressaltam os meus traços, né? Então, quando a Elisa passava as cores que eu usava, era algo impressionante. Parecia que eu estava fazendo na frente de um... Quem já teve a oportunidade de fazer isso? Parece que tu tá na frente de um computador, de um aplicativo com um espelho. E aí a Elisa colocava uma cor aqui, baixava a minha olheira, ficava assim. A minha cara ficava mais velha. Aí daqui a pouco ela botava uma cor que não tinha no meu guarda-roupa. E eu parecia mais jovem. Parecia que eu tava maquiada. E eu disse, não, Elisa, sério. Depois a galera fala que meditar é uma viagem. Isso aqui é uma viagem, né? Porque ela ia passando as cores. É tipo uma terapia, né, Fer? Tu começa, ai não, né? Aí tu começa... Sim, e aí tu começou a perceber que aquele ponto, que aquele aspecto, que aquela cor salienta coisas tuas que te doem, que te ferem, que te envelhecem. Então, quantas coisas que eu tomo através de emoções e sensações e que me envelhecem. Então, isso me fez refletir no meu guarda-roupa, nas minhas roupas, de que forma eu estava lidando, que o meu inconsciente já estava me informando e eu não olhava para isso. Então, a Elisa foi um veículo lindo disso, ela sabe o quanto eu sou grata. E agora eu dou um grito, Elisa, tô precisando de um pisante, né? e aí, vamos lá encontrar um calçado diferente, porque é algo que a gente não para pensar, né? E que tudo tem informação. Então, sempre falei sobre isso, sempre penso sobre isso. E aí, quando a gente para analisar a frase, né? Só sei que nada sei. É quando a gente consegue se desapegar de ter que saber algo e se conectar com o todo. Então, mais uma vez, a minha tese, né? De que tudo tem informação, ficou nitidamente na minha frente quando eu conheci a Elisa. Não, e quando a gente faz uma ligação que, por exemplo, eu posso estar
passando uma informação ruim a partir da minha cor ou do que eu estou vestindo. Gente, isso não me parece, porque eu digo assim, e se eu colocar um blazer, né, um terno preto, alguma coisa que eu me sinta bem, porque na realidade, eu vou estar neutra. Aham. E por vezes não saber que isso pode estar, talvez, transmitindo algo que depende da pessoa, vai de pessoa para pessoa, mas o entender isso. E vamos falar um pouquinho sobre a psicologia das cores, então, Sim. Elisa. Então, vamos lá. Vamos falar, então, já que tu pegou o preto, vamos falar sobre o preto. O preto é uma cor que ele transmite bastante seriedade, né? Para alguns eventos ele é legal, ele transmite essa mensagem. Porém, hoje em dia, poucas pessoas usam o preto como forma de estilo. Usam mais como insegurança. Então, a pessoa coloca o preto pensando que vai passar despercebida e que vai estar segura usando aquela cor, mas, na verdade, ela está transmitindo a insegurança que ela tem na forma de escolher a roupa. Por isso que a grande maioria das pessoas, das mulheres, tem roupas pretas. Os homens, eles botam camisetas coloridas e não se importam muito com isso. As mulheres é o preto, preto, preto e cinza. Ou branco. Ou preto, cinza e branco. Eu cheguei hoje na Conecta de preto, preto e cinza, um casaco. Pois é, porque a gente não tem esse conhecimento, né? Então, como a Fer falou, quando ela se conheceu nas cores dela, que foi através da análise de coloração pessoal, que é um método da consultoria de imagem, a gente vai passando esses tecidos e esses tecidos eles vão dando aquela impressão de tu tá com a pele mais bonita, de tá sem manchinhas, a olheira tá mais invisível. Por que isso acontece? Muito porque existe uma lei que se chama a lei do contraste simultâneo, que até eu trouxe uma imagem, se puder botar na tela, por favor, que quando a gente olha para quadradinhos, por exemplo, ali, a gente percebe quadradinhos cinzas, os quadradinhos roxos e os quadradinhos vermelhos. Eles estão dentro de outros quadrados maiores, de outras cores. A gente percebe esses centrais em tons diferentes por causa do que tem ao redor. Mas, na verdade, esses quadradinhos centrais são todos da mesma cor. Os cinzas são todos do mesmo cinza, os roxos são todos do mesmo roxo e os vermelhos são todos do mesmo vermelho. Isso acontece porque o nosso olho, quando ele olha para a cor junto com outra cor, ele busca um equilíbrio de contraste. Ele equilibra essas cores. Muito obrigada. E aí, quando a gente coloca esses tecidos próximo ao nosso rosto, a gente vai vendo também esse equilíbrio. O nosso olho vai buscando esse equilíbrio para ver cores. Por isso que em algumas vezes a gente realça um pouco algumas manchas, alguma olheira fica mais aparente, porque talvez aquele contraste não está adequado para a tua pele. Por isso que é legal fazer a consultoria de imagem e a parte da coloração pessoal, principalmente, porque é algo que a gente vê na hora, né, Fer? Na hora, É na fiquei hora. impressionada. As manchinhas do rosto, a Elisa passava uma cor aqui, a mancha ficava muito mais forte. Botava outra cor, a manchinha sumia. E falando da psicologia das cores, cada cor, ela transmite uma sensação para quem observa. Isso, então, tem desde o verde, por exemplo, que ele transmite um pouco de saúde, cura, juventude. Então, muitas mulheres que já estão passando de uma certa idade, por exemplo, nos 60, 70, 80 anos, gostam de trazer o verde inconsciente sem saber disso, porque ele traz essa juventude de volta. O rosa, como a Fer falou, que era uma coisa que ela gostava muito, ele é muito feminino. O rosa clarinho, ele transmite um pouco mais de amabilidade, mas o rosa pink já é um pouco mais sensual. Então, são todas informações que a cor passa para quem observa, mas que quem não tem o conhecimento não sabe. Então, nem sabe como escolher a cor para usar. Por isso que vai no preto, porque é mais seguro. Olha só, agora a gente vai para um breve intervalo comercial, mas na realidade, na volta, a gente vai falar mais sobre esse preto, essa insegurança, né, Fer? Então fica conosco, a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital.
Ponto a Ponto. Segunda, às 9h. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. Mais uma novidade para os clientes da Adilnet Telecom. Agora você pode assistir seus filmes, séries, programas de TV, realities e programação infantil favoritos na Paramount. Na Paramount+. Tudo isso com o melhor dos canais Nickelodeon, MTV, Comedy Central, Paramount Network e filmes e séries dos melhores estúdios. Acesse gratuitamente todo o conteúdo pelo seu smartphone, tablet ou navegador. O aplicativo está disponível no Google Play e App Store do seu smartphone ou tablet. Abra o aplicativo e clique em Iniciar. Depois, clique na opção Outras Operadoras. Na tela seguinte, selecione a Adilnet e entre com seus dados de acesso, os mesmos que usa para a central do assinante. Pronto! Mais entretenimento em um só lugar. Com programação para toda a família. É na Paramount+. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Voltamos com o programa Algo a Mais desta noite. Hoje estamos aqui falando sobre cores e o inconsciente. Eu tô achando o máximo esse papo. Até mesmo, né? Estou aqui com a Fer, lá do Prana. Estou com a Elisa Duda, que é consultora de imagem. E estamos entendendo um pouquinho sobre essa questão das cores, o porquê que às vezes a gente nega uma cor, o porquê que a gente aceita fácil também algumas cores, porquê que o preto, agora que eu vou continuar essa questão com a Feira aqui, o preto traz muito a insegurança que a pessoa tem em vestir outras peças, como a Elisa trouxe, e talvez isso pra vida, né, Feira? A insegurança. Quando a gente olha pro preto, quando que a gente usa preto, né? Num velório. A gente fica de luto, estamos de luto, aí se coloca aquela faixinha preta, né? Então, o preto, ele seria, depois a Elisa fala da forma mais técnica, a ausência de todas as cores, né? Então, inconscientemente, o preto, ele vai sempre remeter à falta, à ausência. Então, muitas pessoas falam, eu vou usar preto porque fico mais magra. Né? E isso foi relativo, porque quando eu vi umas cores que me deixavam melhor, eu disse, as pessoas não sabem, acham que é o preto, né? Mas não é, depende do tipo do corpo e depende as cores todas, são outras cores que nos favorecem. Enfim, então poder saber que sim, de alguma forma eu me conecto com o preto. Então, o que está faltando? Aonde há esse vazio tão grande em mim? Né? E não que a pessoa não possa deixar de usar o preto, no caso, deixar de usar de vez. Não é o fato, mas não é estar de luto o dia inteiro. A ideia é usar, mas saber por quê. Porque ali é uma informação. Não usar e saber por quê, porque ali há uma informação. Então,
quando nós saímos pra comprar algumas roupas, e daí a Elisa dizia, Fer, se tu achar que dá, senão no teu tempo. Né? Então, tinha algumas que já eram possíveis de eu ir aos poucos colocando. Outras, eu disse, ainda não vai dar, Elisa. Porque tem um tempo para isso. E quando a Elisa falou sobre o verde, sobre a jovialidade, né? A saúde. Então, Doug, tem os chakras de novo aí, por favor. Então, vamos olhar. O chakra do coração, o chakra cardíaco, ele vibra na cor verde. Né? Então, a cor verde, a gente trabalha aqui as curas físicas e emocionais, né? Que é o que o chakra verde trabalha, o chakra do coração. Aqui no chakra do coração, nós somos regidos. Doug, tu tem a outra imagem, por favor, das glândulas endócrinas. Ele é regido pela glândula timo, né? E o timo é o que lê a timosina. A timosina é o linfócito T. O linfócito T, ele é responsável pela nossa imunidade. E as crianças, quando nós nascemos... Obrigada, Doug. Quando nós nascemos, o nosso timo, ele é aberto, ele é grande. E com o passar do tempo, o timo ele vai atrofiando. E por muito tempo na ciência se pensou que o timo, depois da adolescência, ele não tinha mais utilidade, porque ele atrofiava. E aí se descobriu, e hoje se faz exercícios, meditações, respirações e yoga para expandir o timo. Porque ele pode ler o linfócito T e a gente ter mais imunidade. Então, tá falando da roupa e que a senhorinha vai preferir usar, e olha a informação que tem. E vibra neste chakra, que é o chakra do coração, que é o chakra do amor, né? O da saúde, do abraço. Né? Nós abraçamos com o coração. Né? Os braços são a extensão do nosso coração. Então, tá tudo interligado, e quando a gente se abre para isso, poxa, se eu não gosto de tal cor, eu posso simplesmente, de uma forma consciente, dizer eu não gosto. Agora, quando a gente começa a perguntar por quê? Que informações isso tem sobre mim? O que isso quer dizer sobre o meu personagem? Né? Então, podemos acessar de alguma forma que tudo é informação. Olha só. E quando a gente tem todas essas informações, aí eu gostaria de continuar te questionando, Elisa, sobre a questão dessas cores que as pessoas às vezes preferem, que elas têm essa preferência, e tu vê qual é o link que a Fer traz. Olha só, é incrível como as coisas elas realmente se fecham. Então, a gente viu aí a questão do verde. Por que tem pessoas que preferem estar usando verde? Por que tem pessoas que têm outras preferências? Mas como a gente pode ter mais noções em relação às cores? Olha, seria muito fácil falar que tu tem que dar uma estudadinha no assunto, pesquisar, mas não é algo que as pessoas costumam fazer se não é do interesse delas. Então, ou contratar alguém que vai poder te passar esse assunto um pouco mais esmiuçadinho, que seja mais fácil para te entender, interpretar e começar a usar, ou de fato estudar. Mas o que é o mais importante? Que as cores, elas estão aí para nos fazerem sentir coisas boas. Então, quando tem algo que não está no teu agrado, que nem a Fer falou, tem que investigar, ver o porquê que aquilo não te agrada, mas em primeiro momento, tu tem que se conhecer, respirar, ver o que tu gostaria de comunicar, o que aquela cor iria comunicar a teu respeito, e investigando. As cores, elas têm muitas informações. Por exemplo, a gente estava falando do preto, né? Nas cartelas de cores, tem 12 cartelas, que elas têm nome de estações do ano, que é uma técnica que eu já utilizo, que é a técnica do sazonal expandido. Dentro dessas 12 cartelas, se eu não me engano, apenas 4 tem a cor preta na cartela. O resto não tem o preto. E aí as mulheres ficam alucinadas do que eu vou fazer sem o meu pretinho básico. Porque quando a gente vai sair, a primeira coisa que a gente pensa, né? Quando podia sair, fazer festa, eu vou colocar um vestido preto e eu vou estar me sentindo maravilhosa. Mas não é bem assim. Para muitas mulheres é muito melhor tu escolher um cinza escuro para fazer o preto, né? Fazer o lugar do preto. Ou o azul marinho, que já traz outro tipo de informação. O cinza, ele é a cor da neutralidade. Quando as pessoas usam muito cinza, mas também tem um porém, o cinza ele também traz um pouco de tristeza. Então, algumas vezes a gente se sente um pouco mais
triste, não digo depressivo, mas uma tristeza um pouco mais forte, e a gente não se dá conta que a gente está usando muito cinza ou está vivenciando um ambiente muito cinza. Então, nesses momentos, a gente tem que se dar conta e colocar uma pitadinha de cor, porque o cinza ele tem esse poder também. O branco, que também é outra cor neutra, então preto, cinza e branco, o branco já é a pureza. É a pureza, é a leveza, é a luz. Então, o branco, ele traz essa mensagem, só que quem usa muito o branco também pode passar uma mensagem de distanciamento, porque as pessoas têm medo de tocar em quem usa branco para não sujar. Então, também tem que ter esse equilíbrio. O branco, ele traz essa mensagem de leveza e pureza, mas às vezes ele dá um distanciamento. É muito legal. Quando a gente começa a ir para as cores um pouco mais quentes, por exemplo, o vermelho. O vermelho é a cor que é a cor da paixão, do amor. É aquela cor que se tu parar para pensar, tu lembra na tua mãe. Porque o vermelho é a cor que tu lembra de pessoas que tu ama. Ela é uma cor tão impactante que quando a gente observa alguém que está usando vermelho em algum ambiente ou vai em algum lugar, é a cor que tu vai lembrar por primeiro e é a última que tu vai esquecer. Então tu vai falar, tu viu fulano em tal lugar? Sim, ele estava do lado daquela pessoa de vermelho. Porque é a primeira cor que tu lembra e é a última que tu esquece. O laranja, ele é uma cor que ele traz a criatividade, a energia, a empolgação, e ele traz um certo acolhimento. Quando tu quer receber bem as pessoas na tua casa, quer que elas se sintam acolhidas e confortáveis, coloque uma flor laranja, um vaso laranja, bota a mesa num tom de laranja, que a pessoa vai se sentir um pouco mais acolhida. Olha aqui como é que tá o nosso cenário. Tem o laranja nas almofadas, o azul, ele traz a serenidade do espaço, mas o laranja tá aí para dar um acolhimento para quem é recebido. Eu tô combinando com o estúdio, Exatamente. Né? É isso aí. Exatamente. Então, inconscientemente. Todas as cores comunicam. E o azul é a cor da credibilidade. É a cor da seriedade, credibilidade do trabalho. No azul clarinho, ele passa um pouco de serenidade. No azul mais forte, ele já traz força, já traz credibilidade para quem está trabalhando. Então, tem muita informação. Pois é, e vendo isso, Fer, aí de volta lá pros chakras que a Fer já comentou, e tu vê bem porque quando ela fala sobre a força e tudo mais, a gente vê que os chakras azuis, eles são bem o da comunicação, o Doug coloca de volta ali, que agora eu vou falar um pouquinho disso que a Elisa falou. Coloca aquele dos chakras, por favor, Doug. Então, imagina ali, né, o vermelho, a Elisa falou assim, é a primeira cor que a gente lembra e a última que a gente esquece. Isso, falei certinho, Elisa. Então, o primeiro chakra vibra na cor vermelha. E ele é regido pelas suprarrenais. E é ele quem lê, por exemplo, o cortisol. A segurança de vida ou a depressão, quando nós temos depressão, né? Nós estamos com este chakra desequilibrado, né? Porque a gente está lendo muito cortisol. E aí, o que acontece? Eu fico insegura na Terra. Só que é por ali também, pelo chakra base, que eu chego na Terra, né? É por ali que eu chego na Terra. E o apego, né? A morte, o luto, ele também vibra na cor vermelha. Né? A cor do apego, a cor da carne. Tanto que a gente fala que é carne, o sangue, né? A cor vermelha. O segundo chakra, ele vibra na cor laranja. Né? E o que rege isso é o aparelho reprodutivo. O útero da mãe. Então, quando a Elisa fala, o laranja colhe. E é o útero. Olha a beleza disso. O azul claro, que é a cor do estúdio, ele vibra na cor da comunicação, né? Que é o chakra laríngeo. E quando a Elisa falou sobre a cor séria, a credibilidade, o chakra do terceiro olho, que fica lá na nossa testa, ele também é o azul escuro. Então, quando nós podemos... Obrigada, Doug. Quando nós podemos entender que este olho pode ver tudo, estes olhos da matéria, eles se iludem. Né? Os olhos da matéria, eles podem ser iludidos por beleza, né? Há uma sedução pelos olhos da matéria. Mas o terceiro olho, o olho de Deus, o olho que tudo vê, esse olho sabe tudo. Então, é nesse lugar aqui que a gente vai falar sobre eu sabia. Eu sabia e não ouvi. Eu sabia que isso ia acontecer. Foi esse olho que avisou. Mas esses dois se iludiram, por isso que a gente medita com os olhos fechados ou entreabertos, para que esse olho possa ver e não estes. Né? Nossa, e fecha super com as colocações que a Elisa traz em relação aos tons.
Meu Deus, Legal. estou impressionada. E Elisa, quando a gente vê que tem toda essa mística além de pensar nas cores, poxa, é porque eu gosto de tal cor. Não, mas tem a mística da cor, né? Aham. Então, como a gente pode, talvez, pensar diferente ao nos abrir para novas oportunidades? Que eu digo assim, vestir algo diferente. Eu lembro que quando eu comecei a apresentar o programa, por eu sempre usar muito preto, sempre usei muito preto. E quem me vê na rua pode dizer aí, confirma que eu uso preto, branco e cinza. É o que eu uso. Comecei a usar mais cores, porque eu comecei a fazer o programa e o pessoal dizia, nossa, tu tava linda com tal cor. Né? E aí a Beneduzzi sempre com looks lindos, bem legais. E claro que a gente vem no inverno com tons um pouco mais. Mas quando eu usava muitos vestidos coloridos no verão, e agora que estão voltando toda essa questão de neons e tudo mais, tem aquela abertura das pessoas dizerem, mas não só. Quando eu tô passando o Instagram, por exemplo, eu tô ali olhando os meus amigos, o pessoal, tudo que é colorido parece que eu olho assim, ai, que legal, parece que chama atenção. Sim. Se não é tão colorido, parece que tu passa e tu não percebe. Então, isso, referente ao posicionamento das pessoas, é muito importante. Tu sabe que as pessoas não costumam usar tanta cor porque elas não se abrem para esse universo. Muito pela insegurança, que a gente já falou, e pela falta da compreensão de como que ela vai ficar bem. Então, é muito mais fácil hoje em dia a gente usar um blazer preto do que usar um blazer rosa, por exemplo. Porque tu fica com aquela sensação de que o preto tu vai poder usar em todos os lugares, tu vai poder usar mais. Só que, na verdade, para combinar cores, é muito mais fácil tu combinar cor com cor do que outra cor com o preto. Então, a gente precisa cada vez mais ir entendendo um pouco esse universo. A cor, sim, ela chama mais atenção para o nosso olhar. O nosso olhar vai se sentir um pouco mais próximo de quem está usando cor, porque ela traz um pouco mais de acessibilidade para quem está te observando do que o preto. Se tu encontra uma pessoa toda de preto, tu já fica um pouco mais recuada, né? Eu não sei se eu vou poder chamar, eu não sei se eu vou poder falar, como é que vai ser esse acesso, né? Não, e quando tu falas sobre, realmente, é difícil combinar o preto com outra peça. Então, hoje, eu estou usando o meu look ali do estúdio, é preto em cima, preto embaixo e só um casaquinho cinza. Meu Deus. Né? Eu tô indo pro velório. Mas assim, mas eu tô me sentindo tri bem. Agora, se eu colocasse esta com a calça preta, eu não ia gostar. Porque aí o que acontece? O preto é uma cor forte. Ele por mais que ele seja a ausência de todas as cores, ele é uma cor muito forte. E ele briga um pouco em contraste com outras cores fortes. Então, o laranja neon, o amarelo, o rosa pink, são cores mais contrastantes. Elas e o preto, elas ficam numa luta para ver quem que chama mais atenção. Então, acaba que fica um look muito pesado. Claro que tem pessoas que, por característica de estilo e personalidade, suportam essa combinação e vestem isso com propriedade. Mas quem não tem tanta segurança para vestir isso e não se conhece tanto nesse ponto do vestir, da comunicação que está transmitindo, é muito mais fácil combinar preto com cinza ou preto com branco. E aí, quando vai usar cores, é a calça jeans, que é um azul escuro, e uma cor um pouco mais coloridinha. Então, aí fica na base de conforto. Da Exatamente. pessoa. Nossa, exatamente. É lindo, né? E saber que a cor do teu cabelo, que a cor da tua sobrancelha com a cor da tua pele já tem informações. Tem. Com o tom do teu lábio. Quando a Elisa passava as cores, o meu lábio sumia. Aí daqui a pouco o meu lábio já ficava mais coloridinho. Então esse contraste, porque a gente tá olhando sim pra cor da roupa, mas nós temos uma cor de pele, né, Elisa? Sim. Uma cor de cabelo. Sim. Olha, eu vou pedir sobre isso e realmente é algo muito importante a gente estar falando, que é não só a cor que nós vestimos, é a cor que a gente... Né? De fábrica, nós É, temos cores de fábrica. O de fábrica ou não, né? Mas, justamente, eu quero saber mais sobre isso, mas nós vamos para um breve intervalo comercial, agradecendo a todos os nossos patrocinadores, e a seguir nós retornamos com o programa Algo a Mais desta noite. Fica conosco. Superar este momento, em que o mundo une esforços pelo bem de todos,
em que estar distante das pessoas é a maior demonstração de amor, em que o cuidado nunca se fez tão necessário. A saúde tem sido a prioridade. Para nós, ela sempre foi. Cuidamos de mais de 18 milhões de pessoas para que elas possam viver mais e melhor. Superar este momento juntos. Esse é o plano. Unimed. Você não precisa comprar um carro novo para ter um. RP Mercados 10 anos e você de carro novo. A cada R$100 em compras, você recebe uma cartela para concorrer a um Fiat Mobi 2022. E atenção, os cupons fiscais são acumulativos, então você pode guardar e trocar quando chegar ao valor. Quanto mais você comprar, mais chances tem de ganhar. RP Mercados, há 10 anos, inovando para melhor te atender. Ponto a ponto. Segunda, às 9 da noite. Seres de luz, em busca da sua caminhada plena. Terapias que fazem compreender, vivenciar, neutralizar e conectar-se à essência. Prana Energia Vital. Ótica Bem Ver. Nossa missão é vestir olhos com saúde, beleza e conforto. Oferecer as mais diversas peças em joias, relógios e aguçar os sentidos com a perfumaria francesa. Ótica Bem Ver. Vestir-se de felicidade ficou cada vez mais fácil. Na Beneduzzi, você encontra uma linha para vestuário, calçados e acessórios. Toda semana você tem lives com ofertas ao vivo em nosso Instagram. Além de contar com as compras via WhatsApp e Tele Beneduzzi. Siga nossas redes, Facebook e Instagram. Beneduzzi, vestindo felicidade. A Manfi traz tradição em seus produtos. A qualidade e a forma artesanal ao produzi-los faz com que o sabor e o prazer sejam inigualáveis. Faça valer o seu momento. Manfi Produtos Alimentícios, o sabor que faz a diferença. Estamos voltando com o programa Algo a Mais desta noite e hoje o nosso papo tá pra lá de especial, a gente tá falando sobre as cores e o inconsciente. Estou aqui com a Fernanda lá do Prana e com a Elisa Duda, que é consultora de imagem. E a gente aqui tá entendendo um pouquinho como as cores realmente elas interferem na nossa vida, nas nossas escolhas, por que às vezes a gente escolhe sempre tal cor, ou porque... Então, assim, acho que já foi super bem explicado isso, e bem legal. Agora, vamos entender uma outra situação. Até eu vou fazer uma colocação minha. Toda vez que eu clareio meu cabelo da raiz, eu me sinto super mal. Então, eu sempre tenho que clarear meu cabelo, eu deixo a raiz escura e clareio ele pra baixo. Então, isso é a minha vida inteira, eu faço isso. Agora... A gente precisa entender, Elisa, como a gente pode mexer também em nós, porque nós viemos já com uma cor de fábrica, né, Fer? Como bem tu colocaste. A gente já tem uma cor de fábrica, mas a gente às vezes quer dar aquela mudada, quer ser diferente, quer, né, dar uma renovada. Então, como a gente precisa entender também esses tons que nós já temos, o nosso tom de pele e tudo mais, que no verão a gente quer ficar preto, porque fica lindo, esconde tudo, é muito bom também, né? Mas quando se é gringo, depois, um mês depois, tu já tá branco de novo, Descascando. né? Descascando. Mas tem essa questão que a gente se preocupa em mudar um pouquinho o nosso perfil. Mas, entendendo o nosso perfil, o que a gente precisa pontuar? Certo. As pessoas, elas têm contrastes, né? Uhum. Então, o que é o contraste? Que eu gosto de explicar para as minhas clientes quando a gente vai fazer a análise. A gente faz uma foto preto e branco e a gente analisa os tons de cinza que compõem a nossa harmonia. Tem pessoas que têm o cabelo num cinza mais escuro, a pele num cinza mais claro, o olho num cinza quase esbranquiçado. E tem pessoas que têm aquela pele que fica bem branca, na foto preto e branco, tá? Uhum. Aquela pessoa que tem a pele bem branquinha e o cabelo bem preto.
Então, nisso a gente consegue ver contrastes. Por que que quando tu falou que quando tu clareia o teu cabelo desde cima, tu não se gosta tanto? Porque o teu contraste é um pouquinho mais alto. Tu tem a sobrancelha mais escura, o teu olho é mais escuro. Então, para te se sentir mais bonita, em harmonia com a tua beleza natural, tu precisa manter um tom mais escuro na raiz do teu cabelo, pro teu gosto. Eu sempre falo que a gente faz a consultoria pro gosto de quem está sendo estudado, investigado, analisado. Claro. Então, tem pessoas que têm outro tipo de gosto para si e tá tudo certo. Mas para tua beleza, tu se percebe que fica melhor com esse esfumado, né? A raiz esfumada. E isso é muito importante. A gente precisa também observar, por exemplo, que tem tons. Tem tons de loiro e tons de castanho, tem tons de preto. Então, o cabelo, ele tem nuances mais acinzentadas ou mais peroladas, mais douradas, mais caramelo. E tudo isso faz parte de quem a gente é, como a gente nasceu assim. Então, por exemplo, a Fer, falando nela, quando a gente fez o teste, logo que eu olhei para ela, porque como eu já venho fazendo teste há muito tempo, eu quase consigo chegar num ponto, logo que eu olho, sabendo qual vai ser a cartela. Mas foi totalmente ao contrário do que eu imaginei. Porque a Fer, ela me passa uma certa suavidade, mas é da personalidade dela. Ela é uma pessoa suave. Quando a gente passou as cores nela, a gente percebeu que ela tem a pele nos tons mais quentes. Então, ela fica melhor com cores mais quentes, que são aqueles tons mais amarelos, mais laranjas, aquelas cores mais quentes. Ela fica melhor com cores vibrantes, que são aquelas cores puras, como se fosse uma primavera, aquele dia de primavera, que tu vai olhar e tem todas aquelas cores bem saturadas, sabe? E ela fica bem com as cores claras. Então, a gente direcionou ela para uma cartela de primavera. Entre essas primaveras, a melhor para ela foi a primavera quente, que fala que é a primavera pura, onde as cores são todas elas mais saturadas e mais aquecidas. Então, eu imaginava ser uma cartela de verão ou outono suave, que seria, por exemplo, vou pegar aqui. Aqui seria um outono suave, ó. Uma cartela um pouco mais queimadinha, com cores mais queimadinhas. Mas a Fer é uma estação mais vibrante. Então, essa é a beleza que ela nasceu. O cabelo dela, se a gente for olhar ele no verão, no sol, ele fica num tom mais avermelhado, acobreado, né, Fer? E a gente não percebe isso olhando assim. Sim, eu fiquei impressionada com as cores que eu vi em mim, que estavam ali e eu não via. Não, e aí causa aquela... Quando a gente entende tudo isso e faz um estudo, causa a aceitação. Sim. É aceitar tanto ou vestir algo diferente, quanto até mesmo entender o porquê que eu não queria usar uma cor ou outra. E, poxa, não. É porque... o meu tom natural, ele combina com tais, e se eu estiver em harmonia, com certeza até o meu vibrar, eu como pessoa, vai ser diferente, né, Fê? Então, imagina, a base do meu guarda-roupa era branco, né? E cores mais neutras, assim, um rosinha mais clarinho, né? E aí, quando a Elisa me mostra aquele colorido, nossa! Uau. E aí, o que aconteceu? O dia que eu recebi o elogio sobre a roupa aqui da TV, era o dia que eu tava com verde vibrante. Então, eu disse, nossa, olha quanta informação tem aí. Então, quando a gente fala isso na constelação familiar, né? Quando a gente abre uma constelação, seja ela com bonecos, com pessoas, quando tu abre a constelação, tu traz pra consciência. Né? Tu mostra ali um mapa, uma fotografia, uma imagem do teu inconsciente. Então, aí tu falou assim, eu nasci com uma cor, né? A cor de fábrica, que veio aqui agora esse termo. E eu quero mudar o meu cabelo, eu quero um cabelo mais claro, né? Eu quero ficar mais bronzeada. Então, é isso que nós queremos. Nós temos um sistema familiar onde a gente vai trazer nossa genética e a gente quer fazer diferente, a gente quer mudar isso, a gente quer por alguma razão. Mas olha só, quanta informação fica por trás de tudo isso. Se eu não souber exatamente o que é,
Se eu não souber que o meu cabelo fica meio avermelhado, se eu não souber que as minhas cores são essas, como eu vou poder usar? Então, quando a gente abre uma constelação, a gente traz para a consciência o que está ali no sistema e como eu posso fazer diferente, de um jeito saudável, né? Fazendo num movimento de cura. Então, as cores também podem me ajudar com isso. É mágico como tudo fica interligado, né? Sabe que agora que tu estás falando, eu lembrei que a Julie, ela faz um trabalho no Prana com as crianças desenhando, vendo desenhos, tons, cores, o porquê que elas usam, enfim, uma cor ou outra. E, talvez seria até a questão de estar aqui falando também, trazendo isso, porque quando a gente fala em cores, a gente está dizendo, aqui é o nosso reflexo, é o reflexo do que eu estou usando. Quando eu desenho, quando eu utilizo as cores, é o reflexo do meu inconsciente. Então, como é bonito ver todo esse conjunto. E quando a gente fala sobre tudo que foi comentado, encaixa tanto na questão do inconsciente, com os tons que a gente resolve utilizar, quanto a questão de dizer como, no primeiro exemplo, a questão da saúde. O verde traz saúde, o verde traz jovialidade. Então, é por isso que as pessoas talvez mais maduras gostem de utilizar mais o verde. E quando a gente volta um pouquinho para as cores, Elisa, o que mais a gente pode pontuar que é importante as pessoas saberem ao se vestir? Tá, eu acho que o importante, além da cor, é que a gente não pode olhar de uma forma leviana para a beleza. A gente busca a beleza sempre. O nosso olho, ele busca a beleza. A beleza, ela tá na nossa vida para cura do caos. Então, a beleza, ela importa. Por isso que a gente fala, a coloração pessoal, talvez seja algo que, eu não vou fazer. Mas tu tá fazendo porque tu tá querendo se ver diferente. Tu tá querendo se ver mais bonita. Quer transmitir uma imagem um pouco de beleza pro outro. Então, a beleza, ninguém gosta de ver a pia suja. A beleza é ver a pia limpa. A beleza é ver a tua cama arrumada. É ver uma paisagem bonita e se emocionar. Isso é beleza. A gente não pode se acostumar com o que é feio. E existe feiura. Ela tá aí pra gente ver esse contraste entre o belo e o feio, né? Então, a beleza, ela cura, né, Fê? A gente vê dessa forma. Por isso que as crianças também fazem os desenhos, vão analisando toda essa questão, porque a gente tá buscando enxergar a beleza através dos traços. Então, acho que a principal questão para mim no vestir, além de comunicar, é a gente se sentir bonito. É a gente se sentir confiante com a nossa imagem, com quem a gente é, para poder sim externar alguma coisa. E a forma de a gente se vestir nada mais é do que uma forma de comunicação. Como eu falei para a Feira, eu acho que alguma vez, eu falo para algumas clientes, a gente aprende a se comunicar desde que a gente é criança. Então, as primeiras palavrinhas é o pai e a mãe que vão ali ensinando e a gente vai aprendendo a se comunicar através da fala. Mas a gente não aprende a se comunicar através da vestimenta. A gente só vai usando. Só vai pegando e vai usando. E cada coisa que a gente escolhe, desde a cor até a forma, até o modelo, tudo comunica. Então, isso que é o importante da gente pensar na imagem. Olha que bacana. E a beleza, ela cura, né, Fer? Mas e vai ter o bonito, e vai ter o feio, vai ter a luz, e vai ter a sombra, e nós precisamos de tudo isso. Mas o feio pode ser melhorado, né, também. Então, ele tá ali a serviço de algo maior, né? Senão ele não estaria. Agora, a forma com que a gente olha para isso é muito importante, né? De que forma eu posso encontrar beleza nas coisas e de que forma eu posso deixar as coisas mais belas, né? Nós temos um movimento da nossa espécie mesmo, né? De nos saciarmos com uma vida medíocre, né? Nós vamos aceitando aquilo que preto emagrece, aquilo que tal cor é isso. As crenças, elas também estão sobre as cores, né? Então, e se não for bem assim? E se para uma pessoa for e para outra não for? Porque sim, nós somos iguais em espécie, mas cada um com um DNA. E muitas vezes a gente vai tomando a verdade do outro, né? Que disse que isso fica bonito, que isso funciona, que isso é bom. Quem disse?
Depende da cultura também, né, Fer? E é de cada um, né, Elisa? Porque, por exemplo, o preto para nós, na nossa cultura, simboliza o luto. Mas se a gente vai para a Índia, por exemplo, no luto deles, eles usam branco. É isso aí. Né? O casamento indiano, a noiva é de vermelho, aqui é branco. Então, depende da cultura. E é isso aí. E se tu pensa no Dia dos Mortos no México? Né? É uma celebração, é uma festa? Toda colorida. Então, também olhar para isso, para outras formas, para outros jeitos, para outros entendimentos, porque tudo é uma questão de como nós entendemos as coisas. E quando a gente acaba fazendo, tô agora montando um projeto novo e que fala sobre eu fazer o que é mais fácil ou eu fazer o que é mais trabalhoso. Né? E muitas vezes nós optamos pelo mais fácil. O mais fácil é fingir que eu não vi. O mais fácil é eu continuar usando o que eu já tenho. O mais fácil é eu me satisfazer com o salário que eu ganho. O mais fácil é eu deixar o casamento assim porque não tá legal. E aí a gente vai trazendo uma vida medíocre, né? E vai se distanciando da excelência. Né? O que seria uma Fernanda excelente? E a Fernanda que eu sou hoje, que distância ela está da Fernanda excelente? Então, isso é trabalhoso. Então, muitas vezes, nós optamos pelo mais fácil. E o mais fácil, ele nos deixa na mediocridade, muitas vezes. Então, sim, eu quero mudar, eu quero fazer diferente, eu quero olhar para isso, eu posso ver que talvez o preto me deixe melhor, ou talvez eu fique melhor com o azul. Quanto eu posso me abrir? Porque senão eu vou acordar, vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou para casa, vou dormir, vou pagar a conta, vou trabalhar para ganhar mais dinheiro, vou dormir de novo. E a minha satisfação? E a vida segue assim. E aí a gente não atinge a excelência, né? Então, atingir a excelência do meu próprio ser, dos meus padrões de excelência, é bem trabalhoso. Tu vê, então quando a gente busca fazer diferente, porque é como a gente fala aqui em diversas situações. Quando tu tá confortável com alguma coisa, não é que seja ruim estar confortável, porque tem gente que está confortável vestindo preto o dia inteiro. E tem gente que tá confortável com o salário que tem, porque tá gostoso, tá tranquilo. E é como a gente fala, eu nunca vou esquecer do nosso programa da energia do dinheiro. E tem gente ganhando 20 mil com dívidas, e tem gente com um salário mínimo com a vida tranquila. Então a gente precisa entender também sobre essas energias, ou como elas trabalham, e quem sabe é uma pauta pra gente retomar, né, Com Fer? certeza, Porque com certeza. tá sempre saúde, financeiro, a questão amorosa tá sempre em pauta, né? Mas quando a gente entende de que a gente pode fazer pequenas modificações que podem ir ajudando, que é do tipo assim, vou fazer uma consultoria, então, para saber sobre o meu estilo. Não é que na primeira loja que tu passares, tu tem que comprar todas as roupas da paleta que a Elisa vai te passar. Então, Elisa, como funciona essa mudança, o aceitar e essa mudança na vida das pessoas? Certo. Na verdade, eu busco, na minha forma de trabalhar, não causar uma mudança muito brusca para as pessoas, porque senão nada se mantém. É como fazer uma dieta restritiva, né? A gente tenta por um tempo, consegue e depois não consegue mais. E então, tudo é muito aos poucos. A gente percebeu na Fer que ela fica muito bem com as cores mais vibrantes. Mas, por exemplo, ela gosta muito desse tom de rosa. Então, esse rosa não tá na cartela dela, mas ele vai pro guarda-roupa dela para começar a ter um pouco mais de cor. Então, tudo muito aos poucos, nos passinhos, cada passinho. O que acontece? Nas várias colorações que eu fiz, poucas não se identificaram com a cartela. Então, a Fer, ela estava muito aberta para esse processo. Ela foi uma pessoa que, no primeiro momento, olhou para aquela cartela e falou: eu acho que eu não gosto muito disso, mas eu aceito. Mas tem clientes minhas que a grande maioria, na verdade, acontece isso, já tem aquelas roupas no guarda-roupa. Já usa aquelas cores, porque já percebe que vai ficando bem com aquelas cores. Então, tu vai adaptando. Sempre é uma questão de adaptar. Eu nunca vou impor nada para alguém, porque eu acho que é muito impactante, né? Tu impor a tua opinião, o que tu acha, porque é sempre pro outro. Eu já ouvi, uma professora minha falou que a consultoria de imagem, ela não é sobre o calçado, ela é sobre o pé. Então, não é sobre o modelo
do sapato é sobre quem está calçando. Então, a gente sempre tenta buscar entender quem é o meu cliente para trazer a melhor forma dela se comunicar e dela se sentir bem. É autoconhecimento, sempre. Tá certo. Meninas, papo maravilhoso. Continuaria aqui. Eu queria passar um por um dessas cartelas, desses tons de cabelo que a Elisa trouxe aqui, que estão expostos na nossa mesa. Realmente bacana demais, e quem sabe ela não volte para falar mais sobre as cores. Então eu gostaria de agradecê-las. Fer, mais uma vez, muito obrigada. Obrigada. O Prana trazendo, eu digo assim, como é legal fazer terapia com coisas divertidas, né? Porque é pro nosso dia a dia. Então, isso é uma terapia. E eu espero a sexta-feira sempre muito leve, porque eu sei assim, hoje eu vou ter uma terapia gratuita. Então, vamos falar sobre, né? Então, muito obrigada, Fer, por mais Laura. uma vez o Prana trazer algo tão especial. E a Duda, a Elisa Duda, que é... Nossa, adorei conversar com ela. Eu agradeço, né, Laura? E não é gratuito, minha amiga, porque é uma troca, né? As pessoas vão, é tu que vai lá na TV, né? Então, é uma troca muito linda que tu faz com a gente. Muito obrigada. E é sempre uma honra. E quando eu encontro essas pérolas, como a Elisa é uma pérola, vamos junto, vamos lá na TV e vamos mostrar isso para as pessoas. Porque sim, por que precisa ser pesado? Sim. Né? Se tudo que é nosso é leve. E por que terapia tem que ser só com coisas específicas, né? Porque tem coisas no dia a dia. É a cromoterapia, né? É Que isso. delícia, que bom. Sempre bom estar aqui. Obrigada. Fer. Muito obrigada, Elisa. Obrigada por estar aqui conosco nessa sexta-feira. Eu que agradeço o convite, agradeço a Fer que me chamou para vir aqui. Foi um prazer, eu me senti muito bem aqui com vocês. Comprei um look todo especial para estar aqui. Então, muito obrigada. Amei. Fiquei muito feliz. Maravilha. E sim, né? Eu disse, meu Deus, a Elisa, ela tá perfeita, tá toda cheia dos cortes, dos tons. É óbvio, Parece né? até que trabalha Parece com isso. até que trabalha com isso, poxa. Eu disse, será que o meu tom, será que na minha cartela esse neon existe? Porque daí eu pensei, poxa, eu tô aqui junto com uma consultora de imagem, né, gente? Mas agradecendo a todos pela companhia nessa noite, agradecendo as meninas que estão aqui, a você que está em casa, e peço, né, convido para que continue na programação da Conecta Mais, e até segunda-feira, às 19h, no primeiro horário, e o segundo horário é após o último programa, provavelmente ele pelas 11h, então aproveita, tá? Até mais, pessoal!